Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre direito, liberdade religiosa, religião e Estado, onde a gente está falando sobre esse tema muito importante que é uma prioridade profética. Aliás, deixa eu explicar rapidamente esse termo, prioridade profética. Significa, como a própria expressão ela deduz, que os assuntos mais importantes tratados pelo Quórum dos Doze Apóstolos, pela primeira presidência e pelo profeta, se tornam assuntos que nós devemos dar mais atenção. Então, as prioridades proféticas são os assuntos que os profetas escolhem falar por inspiração do Senhor. E entre esses assuntos está a liberdade religiosa. Não é uma coisa recente, já vem décadas os profetas falando sobre a importância da liberdade religiosa. E o elder Dalian H. Oaks, hoje o presidente Oaks, ele falou em 2017, na verdade ele falou em 2016, 9 de junho de 2016, na Universidade de Oxford, uma das melhores universidades do mundo, lá na Inglaterra, em um simpósio de liberdade religiosa. Isso foi reproduzido na Liahona, que é a revista da igreja, em julho de 2017. E eu não vou ler todo o sermão dele aqui, mas eu vou selecionar algumas partes e comentar com vocês. A gente falou bastante do presidente Oaks, vai continuar falando, porque o presidente Oaks, ele foi advogado, juiz, é um homem da lei. Então, no que tange à liberdade religiosa, os operadores do direito, os juristas, eles estão sempre atentos, né? Porque tem a ver com direitos, tem a ver com deveres. Mas isso não é um assunto que apenas interessa o elder Oaks por causa vamos dizer assim, da carreira jurídica que ele teve. Isso interessa a todos os profetas. Nós tivemos o elder Hales, que nós acho que vamos comentar um discurso dele em breve. Nós temos o elder Husband, nós temos vários outros que não têm essa história no direito e mesmo assim tem falado de liberdade religiosa. Porque a liberdade religiosa é o direito de adorarmos e de servirmos nosso Deus e permitirmos que outros façam isso também. E o Estado, nós falamos sobre a relação do Estado e da Igreja, né? Ele não pode impedir o livre exercício da religião. O presidente Oaks, ele começa dizendo assim: sempre me interessei pela liberdade religiosa. A minha primeira publicação como jovem professor de Direito na Universidade de Chicago, há 54 anos, agora já faz mais tempo, né? Foi um livro editado sobre a relação entre igreja e Estado nos Estados Unidos. Hoje, muito mais do que naquela época, nenhum de nós pode ignorar a importância mundial da religião na política, na resolução de conflitos, no desenvolvimento econômico, na ajuda humanitária e muito mais. 84% da população mundial se identifica com alguma religião. Mas, olha só, 77% dos habitantes do mundo vivem em países com altas restrições e restrições muito elevadas à liberdade religiosa. Vocês podem entrar no site pesquisa, embora vai estar em inglês, vocês podem usar o tradutor no Pew Center. E o Pew Center, ele é uma instituição de pesquisa e ele tem muitos desses dados sobre a liberdade religiosa. Existem duas maneiras da gente ver que a liberdade religiosa está sendo atacada. Quando há propostas governamentais, seja através de leis pelo legislativo, seja através de ações do governo pelo executivo, seja o próprio judiciário também restringindo a liberdade religiosa. Por exemplo, lá na França, as mulheres que são muçulmanas, elas não podem usar o véu em praça pública. Isso é uma clara restrição à liberdade religiosa. Então, quando há uma restrição à liberdade religiosa pelo governo, não importa se é legislativo, executivo ou judiciário, né, o governo, então nós temos a primeira forma de, vamos dizer assim, ataque a esse direito fundamental de liberdade religiosa. Mas não é só isso que acontece. Muitas vezes não existe lei proibindo a expressão religiosa, mas existe uma pressão popular, uma pressão social. Então, quando há essa pressão social contra alguma crença, vamos supor que você é um muçulmano, eu estou dando os exemplos do muçulmano, né? Mas vamos dizer ao contrário. Então, você é um cristão
em um país de maioria muçulmana. Pode ser que você não consiga adorar o teu Deus ou exercer as tuas práticas religiosas, teus rituais, sacramentos, da mesma forma que você faria num país cristão ou num país de liberdade religiosa, né? Onde, aliás, a liberdade religiosa ela é mais ampla, porque vários dos países muçulmanos têm grande liberdade religiosa, tá? Mas estou dando exemplo num país em que não existe essa liberdade religiosa, a menos que você faça parte do grupo de religião predominante. Então, existe essa pressão social, ainda que não esteja na lei. E, às vezes, tem muitos países que têm a lei e as ações do governo restringindo a liberdade religiosa junto com a pressão social. Aí, realmente... E, olha, então, esses 77% dos habitantes do mundo, eles sofrem algum tipo de restrição. Às vezes a restrição do governo, às vezes a restrição da população e às vezes uma restrição dos dois. O Brasil, a maioria da audiência que é brasileira, já foi considerado o país com maior liberdade religiosa. Caiu, infelizmente. Não é mais o país com maior liberdade religiosa. Existem pressões no campo do governo para que a liberdade religiosa ela seja restringida, controlada, né? Você não possa dizer certas coisas, você não possa fazer certas coisas. É evidente que a pandemia, ela alterou bastante coisa no modo como exercemos nossa religião, né? Houveram alguns abusos, a gente pode fazer depois uma aula especial só falando da pandemia e da liberdade religiosa, que eu acho que é muito interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a pandemia certamente trouxe essas discussões novamente. E o mundo não está mais, vamos dizer, com mais liberdade religiosa depois da pandemia. Pelo contrário, em muitos lugares ficou pior, né, exercer a religião. O presidente Oaks ele cita o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Eu vou ter uma aula depois para vocês sobre essas declarações, sobre as leis que existem, a Constituição do Brasil, que fala da liberdade religiosa. Mas, a princípio, o que eu quero dizer para vocês aqui é muito bonito o que está escrito na Declaração de Direitos Humanos, não só nesse artigo número 18, que fala da liberdade religiosa especificamente, mas todos os artigos são muito bonitos. Infelizmente, eles não são, não posso dizer, como qualquer documento internacional, né? Eles não conseguem forçar uma nação a cumprir exatamente o que está aqui, né? Esses documentos, ainda que o Brasil é signatário, ele assinou, não quer dizer que isso se converte imediatamente em lei. E mesmo que se converte em lei, passando pelo rito que a Constituição prevê, né, e, portanto, passando pelo Congresso e se tornando lei, não significa que as pessoas imediatamente vão respeitar tudo que está aqui, né? Dando ao outro a liberdade de mudar de religião, de crença, de manifestar essa religião em público ou em particular. Às vezes, a cultura do povo é tão forte em determinado segmento religioso, ou mesmo em nenhum segmento religioso, né? Vamos supor um país que é ateu. E pode ser que alguém que tem crenças seja visto com, nossa, estranheza, né? Ainda que a lei permita, ainda que o país seja signatário desse pacto internacional. Então, existe um movimento que precisa ser feito interno, né? Pelo país, pela nação, para que as pessoas entendam e respeitem os direitos fundamentais listados aqui. E o Elder Oaks ele diz o seguinte, ó: se houvesse aceitação e aplicação uniformes destes princípios gerais que estão nessa Declaração Universal, não haveria necessidade de discussões sobre a liberdade de religião. Mas, como todos sabemos, nosso mundo está repleto de conflitos, pois esses princípios gerais não são seguidos. Por exemplo, vozes influentes estão agora desafiando a ideia total de proteções especiais para a religião. Um desses livros tem o título de Freedom from Religion, ou seja, libertando
Libertando-nos da religião. E outro livro tem o seguinte título: Why Tolerate Religion? Ou seja, por que tolerar a religião? Então existem muitas vozes seculares, muitas vozes contra a religião hoje em dia, e isso levanta todo um debate público que muitas vezes gera na restrição da liberdade religiosa. E aí, o presidente Oaks, ele fala sobre os valores que a religião traz para a sociedade. Ele diz que muitas dos mais importantes avanços morais da civilização foram motivados por princípios religiosos. Ele diz que, por exemplo, nos Estados Unidos, o nosso gigantesco setor privado de obras de caridade, na educação, em hospitais e no cuidado dos pobres, se originou com patrocínio e ainda continua com patrocínio de organizações religiosas e movimentos religiosos. E ele assim cita vários aqui, tem sete itens que ele cita como a religião beneficia a sociedade, vou deixar para vocês lerem. Responsabilidades complementares da religião, ele passa a dizer no item 3. Até aqui mencionei somente as responsabilidades governais para com os fiéis e as organizações religiosas. Agora eu volto minhas responsabilidades complementares que as religiões e os fiéis devem ao seu governo. Porque, como a gente falou na aula passada, governo e religião são como um casal, eles têm que ter harmonia. Não adianta só uma pessoa do casal, né? Vamos supor, só a mulher fazer tudo em casa, o homem tem que ajudar também. E assim também, governo e religião eles têm que andar juntos. Eles não podem deixar as responsabilidades para uma sociedade saudável apenas de um lado. E aí ele passa a falar longamente sobre isso. E ele diz, o que as igrejas podem fazer no que tange à liberdade religiosa? E ele dá um exemplo aqui, dá vários exemplos, né? Mas um deles é que em 2004, o terremoto devastador e o tsunami resultante do sudoeste da Ásia, em 26 de dezembro, mataram 230 mil pessoas. Eu lembro disso, foi terrível. Mataram esse número de pessoas em 14 países. Os serviços de caridade SUD da igreja chegaram ao local um dia depois e trabalharam ativamente por 5 anos. Somente na região de Banda Hashem, seriamente afetada, nossos serviços construíram 900 casas permanentes, 24 sistemas de água em vilas, 15 escolas primárias, 3 centros médicos e 3 centros comunitários que servem também como mesquitas. Além disso, fornecemos exemplares do Corão Sagrado e tapetes de oração para ajudar as pessoas da comunidade em sua adoração. Estes são apenas alguns exemplos do valor da religião em uma cultura que nós, da comunidade religiosa, não só defendemos, mas que também pleiteamos a liberdade religiosa que consideramos ser a primeira das liberdades. E ele fala isso porque na Constituição americana, né, na primeira emenda da Constituição americana, entre os direitos que são previstos, o primeiro que está lá é a liberdade religiosa. E ele também fala isso porque nossa crença, nós dos Santos Últimos Dias, cremos que sem a liberdade religiosa não dá para viver nossa religião, não dá para adorar a Deus, não dá para exercer a nossa consciência de maneira plena. Então, essa é uma garantia que todos nós devemos defender. E entender esses princípios, embora pareçam muito básicos, eles são importantes porque estão sendo desafiados, né? Se a gente não ficar vigilante, a gente vai perder cada vez mais esse direito. Então, temos que ficar atento ao que o governo está fazendo e temos que ficar atento às pressões populares. Nós mesmos precisamos mudar, às vezes, nossas atitudes para tolerar, respeitar e ajudar outras pessoas a exercerem suas religiões. Você veja que aqui a igreja, ela foi lá um dia depois desse grande tsunami e ela construiu casas, escolas, igrejas, né? Os centros serviam como mesquitas para outras religiões. A grande maioria dos beneficiários, nesses 5 anos de projeto que a igreja estava lá, não foi para beneficiar os Santos Últimos Dias, foi para beneficiar outros. Dinheiro, pessoas, todo o esforço foi dado
para abençoar outras comunidades religiosas. E esse é o padrão que nós precisamos ter, porque nós cremos que Jesus Cristo ensinou isso, a abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse discurso do presidente Oaks e que nós possamos nos esforçar para chegar nesse padrão que ele está ensinando aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!